Olá, então nessa videoaula a gente vai ver o procedimento de cálculo evapotranspiração de referência utilizando o método de Pena-Monti-Fall. Para dar uma introdução, a gente tem aqui a circular técnica que foi publicada pela Embrapa. Na circular, ela fala inicialmente da importância da evapotranspiração de referência, apontando que ela é utilizado por exemplo, em cálculos relacionados com balanços hídricos, zoneamentos agroclimáticos e aqui manejo e dimensionamento de sistemas de irrigação, que é uma das principais aplicações para a engenharia agrícola. A circular apresenta também que este método ele é padronizado pela FAO e que, portanto, é utilizado internacionalmente. Ele apresenta que o método de Pena-Monti-Fall é uma forma empírica da gente calcular a evapotranspiração de referência utilizando variáveis como temperatura do ar, velocidade do vento a 2 metros de altura, umidade relativa do ar e o saldo de radiação. Então, isso é uma vantagem porque são dados que a gente pode obter, por exemplo, a partir de estações meteorológicas e calcular a evapotranspiração de uma determinada região utilizando equações. Então, aqui, a circular apresenta qual que é a equação para cálculo da evapotranspiração de referência. E logo abaixo, ela apresenta o que é cada uma das variáveis e a unidade com a qual nós temos que entrar com esta variável na equação. A primeira variável que ela apresenta aqui é a declividade da curva de pressão de vapor em relação à temperatura. Este valor ele não é medido diretamente, a gente precisa calcular. Logo abaixo, a circular apresenta a equação que utilizamos para calcular. Essa equação depende basicamente da temperatura média do ar e a gente tem que entrar com este valor em graus Celsius na equação para poder fazer o cálculo. A próxima variável aqui é o saldo de radiação. O saldo de radiação ele geralmente já é medido diretamente, então a gente não precisa realizar o cálculo. A próxima variável é o fluxo total diário de calor no solo, que também geralmente é medido pelas estações e, portanto, a gente não precisa realizar nenhum cálculo. A gente tem também o coeficiente psicrométrico. Ele a gente precisa calcular e a gente pode ver que ele depende da pressão atmosférica. A pressão atmosférica por si, ela varia de acordo com o local no qual a gente realizará os cálculos. A gente tem também aqui uma equação para cálculo dessa pressão atmosférica, que depende basicamente da altitude do local, que nós devemos entrar aqui em metros. Então, tendo a altitude, a gente calcula a pressão atmosférica. Com a pressão atmosférica em kPa, a gente entra e calcula aqui a constante psicrométrica. Então, já temos o valor para entrar na equação do cálculo da evapotranspiração de referência. Outra variável aqui é a velocidade do vento a 2 metros de altura, que geralmente também é calculado. A gente tem também a pressão de saturação de vapor, que precisa ser calculada e não é medida. Como que a gente calcula a pressão de saturação de vapor? Através dessa equação aqui, que depende também, basicamente, da temperatura média do ar. Com relação à pressão atual de vapor, ela também deve ser calculada com o auxílio dessa equação, que depende basicamente da pressão de saturação de vapor e da umidade relativa média do ar. A temperatura média do ar geralmente é medida também. Então, com esses valores, a gente consegue calcular a evapotranspiração de referência utilizando essa equação. Após apresentar a circular, traz para a gente um exemplo de cálculo da evapotranspiração de referência utilizando essa equação. Então, ela dá aqui que o local para onde a gente vai calcular é a cidade de Ilha Solteira, em São Paulo, cuja altitude é de 335 metros. A gente vai calcular para o dia 15/10/2004, onde o saldo de radiação é de 12,3 megajoules por metro quadrado dia. O fluxo total diário de calor no solo é de 0,6 megajoules por metro quadrado dia. A temperatura média do ar é de 25,6 graus Celsius. A umidade relativa é de 81,6% e a velocidade do vento a 2 metros de altura é de 1,6 metros por segundo. Então, com esses valores,
a gente pode inicialmente calcular aqui a declividade da curva de pressão de vapor em relação à temperatura. Então é muito simples, basta a gente entrar aqui com os valores de temperatura média do ar. Então, entrando em graus Celsius, a gente já tem aqui o resultado em quilopascal. Próximo passo é calcular a pressão atmosférica do local, onde a gente basicamente entra aqui com o valor de altitude em metros e já tem o valor calculado em quilopascal. A gente pode calcular também a constante psicrométrica, que basta multiplicar essa constante pela pressão atmosférica do local, que a gente calculou anteriormente, e chega aqui ao valor da constante psicrométrica. Com relação à pressão de saturação de vapor, a gente só precisa entrar com o valor da temperatura em graus Celsius e já acha essa pressão em quilopascal. Com relação à pressão atual de vapor, a gente entra com o valor da pressão de saturação de vapor, calculado anteriormente, e com a umidade relativa do ar, na equação que nos foi informada também no enunciado do exemplo. Então, a gente tem aqui o valor da pressão atual de vapor. Então, com esses valores, basta a gente entrar aqui na equação e, substituindo, a gente chega aqui que o valor da evapotranspiração de referência para este dia, utilizando o método de Peyman-Monti-Fall, é de 3,79 milímetros. Então, nós podemos ver que este é um método um pouquinho trabalhoso por ter que lidar com várias equações, mas que é bastante útil, porque nos permite calcular a evapotranspiração de referência com base em dados que são medidos por estações meteorológicas. No Brasil, a gente tem as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, que fornecem todos os dados necessários para a gente calcular essa evapotranspiração de referência. Então, se a gente for no Google e pesquisar por INMET, e entrando aqui no site do portal, no canto esquerdo a gente tem aqui a opção de estações meteorológicas. Clicando aqui, ele nos mostra várias estações meteorológicas que estão disponibilizadas ao longo do Brasil. Em particular, as estações automáticas são aquelas que coletam os dados e disponibilizam em tempo real. Então, a gente tem uma série dessas estações, que são as em verde aqui, distribuídas ao longo do Brasil, que nos permitem realizar o cálculo da evapotranspiração de referência. Por exemplo, se a gente procurar aqui a estação de Viçosa, que deve estar um pouquinho mais para baixo aqui, aí, na estação de Viçosa, quando a gente clica nela, tem a opção de visualizar os dados em tabela. Então, ao clicar em tabela, a gente é direcionado aqui para uma tabela que disponibiliza todos os dados que foram medidos para um determinado dia. Então, basta a gente pegar esses dados, entrar com os valores nas equações e calcular essa evapotranspiração de referência. Porém, a gente pode ver que este é um método um pouco trabalhoso e que, se a gente for fazer para vários dias, vai demandar um pouco mais de tempo. Pensando nisso, a gente trabalhou no desenvolvimento de uma plataforma que possui integração com a base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia e que realiza todos aqueles cálculos de forma automática, bastando o usuário selecionar a estação para a qual ele quer calcular a evapotranspiração de referência. Vamos fazer um exemplo aqui, selecionando o estado de Minas Gerais e a cidade de Viçosa. Lembrando que as cidades disponíveis aqui são apenas aquelas que têm uma estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, basta a gente selecionar uma data inicial, por exemplo aqui pode ser dia 1º de julho de 2021, uma data final, que pode ser, por exemplo, 17 de agosto de 2021. Então, clicando em calcular, o site retorna para a gente uma tabela com cada dia, nesse intervalo que a gente selecionou, entre a data inicial e a data final, o valor da evapotranspiração de referência calculado pelo método de Peyman-Monti e a precipitação acumulada para aquele dia. Então, a gente pode ver que é uma ferramenta que facilita o trabalho, porque ela já realiza o cálculo de forma automática e para vários dias de uma vez. Então era isso. A ideia era basicamente apresentar um pouquinho da teoria do cálculo da evapotranspiração de referência e no final apresentar a plataforma que facilita um pouco na realização deste cálculo. Muito obrigado e se inscreva no canal do PET-EA no YouTube para mais videoaulas como essa. Até a próxima!